Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Olha só, hoje aqui no programa você vai aprender tudo sobre calos nas cordas vocais. Você sabia que tem muitas profissões que sofrem com esse problema? Já já nós vamos falar sobre esse assunto. Também ainda vamos falar sobre o método BLW. Tem muita gente aí que está falando sobre isso, né? Sobre esse método aí de introdução alimentar. E é claro que nós também vamos falar aqui sobre esse assunto. Vai ter matéria, muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja aí pelos canais 525 ou 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com e tem ainda o pessoal que nos assiste pelo nosso aplicativo, né, lá na TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente. Nós ficamos sempre muito felizes de ter você aí do outro lado da telinha, aqui juntinho conosco. E olha só, aproveitando para lembrar das nossas redes sociais. Não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. E é muito fácil para você nos encontrar nessas plataformas. Basta colocar lá no campo de busca TV Mar Canal 25, facinho. Logo vai aparecer o nosso perfil e você vai poder acompanhar a gente, seguir, curtir, comentar, compartilhar, enfim, fazer aí todas as funções dessas redes sociais, tá? Temos ainda também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção, que sempre está ali online e atenta para te atender, tá joia? Vamos lá começar o nosso programa de hoje. O nosso primeiro tema é calos nas cordas vocais. Você já escutou com certeza, né, algum professor ou algum cantor reclamar de falha na voz. Isso é bastante comum para quem tem esse problema. E nessas profissões pode até causar rouquidão. Quem vai explicar muito melhor para a gente, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, é a fonoaudióloga Gabriela Sóstenes, maravilhosa, que está aqui conosco. Bom dia. Obrigada pela sua presença e participação. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso cantinho. Obrigada. Prazer. Muito bom. Vou começar explicando então, Gabi, o que são esses calos vocais? Calo é o nome popular, o nome certo é nódulos vocais. O nódulo vocal é uma formação nodular, né, uma massazinha que cria nas cordas vocais, justamente bate no local mais nobre da fonação. E isso faz com que a pessoa fique rouca, ou com fadiga vocal no final do dia, ou com a voz menos projetada. E geralmente acontece por abuso de voz, por falar alto, por falar muito, por falar num tom inadequado, intenso demais. E essa formação nodular, ela não acontece assim de um dia para a noite. Sim. É pelo mau uso da voz constante que vai formando. Primeiro começa com a fenda glótica e depois existe essa formação nodular, que é benigno, é uma lesão benigna pelo mau uso da voz mesmo. Não, assim, geralmente não é cirúrgico. Sim. Só quando o nódulo ele é antigo, que já fez tratamento com a fono e não melhorou, que aí a pessoa pode recorrer a uma cirurgia. Mas geralmente com o tratamento fonoaudiológico isso se resolve. A pessoa a terapia fonoaudiológica, o foco é a mudança do comportamento vocal desta pessoa. Sim. Não só a retirada do nódulo, mas essa pessoa ela vai aprender a não fazer tantos abusos, a usar o tom correto de voz, usar a intensidade correta, falar menos e controlar esses abusos. E lógico, os exercícios da fonoaudiologia, os exercícios, ajudam a dissolver esse nódulo. Muitas vezes o nódulo a gente consegue reabsorver ele completamente. Mas às vezes não, às vezes ele persiste, fica menorzinho e a pessoa fica com a voz melhor e com o tempo ele pode sair ou você pode conviver com o nódulo, mas lógico que com a mudança do comportamento vocal. Certo, eu falei aqui algumas profissões, mas na verdade todo mundo pode ter esse problema, né? Isso. Se a pessoa ela fala alto, se ela não obedece aí, né, aí a boa etiqueta da voz, ela pode acabar tendo esse problema? Exatamente, é uma lesão que é bem comum, principalmente em crianças e mulheres. Nossa. Por quê? Porque as crianças
falam, gritam muito, né? Tem um hábito de falar alto, quando de estão fazer chorando, mais né, abuso também. vocal. E a mulher, que ela nasce geralmente com uma fenda glótica posterior, que é comum nas mulheres, e ela também, geralmente, as mulheres falam um pouquinho mais, né? É uma lesão mais feminina, mas tem homens também que têm nódulos vocais. No homem é mais comum um pólipo vocal. Certo. E tem algumas profissões, como você falou, que a tendência é a pessoa, pelo uso constante da voz, né, como o professor, o cantor que usa mais, a desenvolver mesmo isso. Quais são os sintomas de que algo ali não está muito bom com a nossa voz? São essas falhas, essa rouquidão? Isso. Não necessariamente você precisa ter rouquidão. Tá. Às vezes é você sentir, por exemplo, todo final do dia você sente a voz pesada, com fadiga, uma voz que perdeu um pouco o brilho, a projeção, já é um sinal de alerta. Na realidade, você não deve sentir quando está falando. Se você começa a sentir a voz, é porque tem algo que está errado. O ideal é que você fale e não perceba essa produção da voz. Quando você começa a fazer esforço para sair a voz, que a voz modifica, é sinal de alerta que você deve procurar um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação completa, né? Do trato vocal, das cordas vocais e de tudo. Quem é que mais reclama, Gabi, desse problema, assim, que chega, por exemplo, no seu consultório? O que mais chega são professores, né? Os professores são muito a profissão que exige muito da voz, né? Então, o professor ele realmente tem mais predisposição a ter, né? E os outros profissionais da voz, crianças. Crianças que cantam, foi uma dúvida agora que me veio. Se elas não aprenderem a cantar da forma correta desde pequenininhas, elas também podem vir a desenvolver esses nódulos? A corda vocal da criança, ela está em desenvolvimento, né? A laringe da criança. Então, para cantar sem orientação do fono, sem orientação de um professor de canto, é uma coisa muito perigosa, né? Porque ela não tem uma extensão ainda formada, uma tessitura, e isso, às vezes, ela não respeita aquela tessitura dela, ela canta mais músicas de adulto, por exemplo, canta mais agudo ou mais grave, quer imitar vozes de adulto, então, às vezes, não está na tessitura dela e termina forçando. Então, o cantor mirim, ele precisa procurar a ajuda de um fonoaudiólogo, né? Uma parceria de um fono com um professor de canto e com um otorrino, antes de começar a cantar, fazer uma avaliação e tudo. A gente tem até um vídeo sobre essa queixa. Vamos colocar aí, por favor, pessoal, esse vídeo para a gente assistir a um depoimento em que a pessoa aí está relatando um pouco dessa queixa dos nódulos vocais. Coloca aí, por favor, para a gente dar uma olhada. Então, desde 1992, onde fui professora há um bom tempo, né? E em 99 eu fui diagnosticada com calo nas cordas vocais. E aí fiz uma série de tratamentos, mas hoje, né, como vocês estão ouvindo, minha voz ainda é muito rouca. Em determinados momentos que eu utilizo bastante a voz falha. Se eu estiver falando muito apressado, eu sei que eu concluí a fala, eu concluí a palavra, mas quem ouve, não ouve o fim da palavra, como se falhasse a voz. Então, muitas vezes, por a minha voz estar muito rouca, eu tenho que falar alto, né, para que a pessoa que está ouvindo, né, consiga ouvir bem o que eu estou falando. Então, eu tento superar a questão da rouquidão falando mais alto. Isso termina me prejudicando, muitas vezes. Com a pandemia, né, eu preciso, na coordenação pedagógica, então eu preciso estar entrando muito na sala dos alunos para dar algum aviso, alguma fala. E aí, quando eu tenho que entrar em 7 salas em seguida, no final eu já estou assim, cansada e a voz falha ainda mais, né? Então, acho que tudo isso é recorrente à situação do meu quadro. Rouquidão, falha na voz, cansaço quando fala, professora, muitos anos aí na sala de aula e talvez eu acho que esse seja o problema de muita gente, né, Gabi? Muita gente. E agora, dando essas aulas online, né, essas aulas remotas, os relatos dos professores é que eles estão sentindo muito mais.
porque não tem o recurso do corpo, da expressão. Às vezes corta algumas frequências da fala, às vezes a internet não está tão boa, então a tendência é a pessoa falar mais alto, achando que quem está do outro lado não está escutando. Você perde um pouco desse controle da intensidade. Sim. E você fica muito ligada na voz, né, sem usar tanto recurso. E isso, os professores estão se queixando muito dessas aulas remotas. Então, acham que estão piores do que antes. Tem diferença entre o nódulo e o cisto vocal? Isso, tem diferença. O nódulo, ele geralmente, com os exercícios, com o tratamento da fono, ele absorve. O cisto não. O cisto, apesar de ser líquido, o nódulo, ele é uma massazinha. Sim. O cisto, apesar de ser líquido, é uma alteração que invade mais as camadas das pregas vocais. E ele é mais difícil de sair com o tratamento fonoaudiológico. Porém, o ideal é que o paciente ele faça o tratamento fonoaudiológico antes, o pré-operatório, talvez a cirurgia, se for indicado, e no pós-operatório também o tratamento da fono. É uma lesão também benigna. Certo. Mas que geralmente a pessoa já nasce com cisto, é uma alteração estrutural mínima, ou pode desenvolver também, mas é mais raro. Mas geralmente a pessoa já tem esse cisto e à medida que vai usando a voz vai piorando. Não é? Eu achei a voz desta pessoa, dessa professora, parecida mais com a voz de cisto vocal. Né? Então, ela deve ter um cisto vocal aí, ao invés de nódulo, porque a gente consegue identificar só pela voz escuta, né? As patologias. São doenças que podem ser consideradas ocupacionais? Isso. Principalmente saiu agora, né? Agora no dia 30 de julho, é uma doença que agora está no rol das doenças ocupacionais, que são os distúrbios da voz. E pelo mau uso, pelo uso constante da voz mesmo, né? Então... Você falou um pouquinho no começo da entrevista sobre o tratamento. Vamos falar mais sobre ele? Tem tratamento, então, para o nódulo e para o cisto, né? Como é que é feito esse tratamento? São os exercícios mesmo que o fono passa? Os exercícios, na realidade, a gente não trabalha assim, exercício para o nódulo, exercício para o cisto, não tem muito isso. A gente trabalha em cima do comportamento vocal da pessoa. Os exercícios são praticamente os mesmos, mas a gente vai tentar mudar o que é que a pessoa está fazendo de errado. Se está falando muito intenso, se está falando muito grave ou muito agudo, e a gente vai adequando essa voz para que esse paciente ele tenha uma voz, uma produção de voz mais equilibrada, mais tranquila, que não fadigue tanto, que ele sinta conforto ao falar. Tá. Já dizia o ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, quais que são as dicas que a gente poderia compartilhar com o pessoal que está nos assistindo sobre prevenção? A melhor prevenção é tomar muito líquido, não falar alto, não falar muito. Professor que está dando aula, nos horários de intervalo, repousar a voz. Muitas vezes não acontece isso. Eles, nos intervalos, continuam usando muito a voz. Então, nesses intervalos, poupar a voz, fazer o aquecimento vocal antes, o desaquecimento depois, é fundamental. Estar sempre com a garrafinha de água e ter esse controle da intensidade da voz, é fundamental. Então, se é um professor que está dando aula remota, usar o fone de ouvido. Geralmente eu gosto de indicar usar um fone só em um ouvido, o outro deixar sem. Porque aí você tem um controle dessa intensidade maior. Se você bota o fone de ouvido nos dois ouvidos, a tendência é você falar mais alto. Então você bota um e o outro não. E tentar sempre ter esse controle da intensidade. Procurar um fonoaudiólogo para aprender exercícios de aquecimento vocal, desaquecimento, para melhorar, reeducar essa voz, para conseguir, né, ter uma profissão que não machuque tanto, não chegue no final do dia com a voz cansada e causa sofrimento também. O mesmo a gente pode falar para os cantores, né? Eu até acabei lembrando aqui daquele caso do Zezé de Camargo. Não sei se foi esse o problema, mas ele acabou perdendo muito, né, da voz dele devido a tantos esforços cantando ao longo desse tempo todo. Provavelmente cantando fora da tessitura, sem aquecer a voz, sem um preparo com o professor de canto.
E aí isso foi, né, uma bola de neve. E o ideal é que você tenha esse acompanhamento. Uhum. Né, Trabalha evitar. com a voz, tem que ter acompanhamento, né, Gabi? Isso mesmo. E quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar o seu perfil, né, nas redes sociais ou até mesmo o seu contato, vamos compartilhar aí com o pessoal. Dicas maravilhosas, viu? Já antecipo logo. Não pode falar. Gabriela Sóstenes Fono. Aí lá tem algumas dicas, se alguém quiser também falar comigo, tirar alguma dúvida. Muito bem, então Gabriela Sóstenes Fono, lá no Instagram, tá lá, também vai ter o contato dela. Caso você esteja precisando de tratamento, a gente super indica. Gabi, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a você, já teve mais. Obrigada, viu? Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda, tem coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta para a gente falar sobre o método BLW, aí, de introdução alimentar. Eu volto já.